Olá, bom dia, crianças! Vamos então aqui dar continuidade às nossas atividades de filosofia. Hoje nós vamos trabalhar o livro didático, páginas 10 a 13. Vamos lá então começar nossas atividades de filosofia. Muito bem, crianças, começamos então aqui com a hora de filosofar. Para essa atividade é importante que todos estejam presentes. Por quê? Porque essa atividade nós vamos conversar, debater, ouvir opiniões, tá bom? Então, o momento de filosofar é o momento de nós conversarmos sobre o tema abordado. E o tema que nós estamos falando é sobre o respeito e o desrespeito. Então, vamos lá aqui saber qual que é o nosso tema do momento de filosofar. Pense e converse com os colegas sobre as perguntas a seguir. Durante essa conversa, lembre-se de explicar os porquês de suas opiniões e de ouvir com atenção as opiniões dos colegas. As pessoas que desrespeitam outros indivíduos, gostariam de ser tratadas da mesma forma? Que consequências a falta de respeito às diferenças pode gerar para a humanidade? Por que alguns indivíduos convivem bem com as diferenças e outras não? É possível aprender com as diferenças entre as pessoas? As diferenças entre duas pessoas podem contribuir para aproximá-las em vez de afastá-las? As pessoas podem aprender a respeitar as diferenças? Então, crianças, é importante a participação de todos aqui na nossa aula, na sala virtual, para que a gente possa, então, debater, conversar, para vocês darem opiniões, nós ouvirmos a opinião aí do outro colega, tá bom? É importante, então, que todos estejam presentes. Lápis na mão. Crie um personagem e imagine uma situação em que ele tenha enfrentado desrespeito por ser diferente em algum aspecto. Letra A. Represente o personagem com desenho ou colagem. Escreva uma legenda com o nome desse personagem. Então, aqui neste quadrinho, vocês vão colocar, então, ou uma colagem, ou vocês também podem desenhar aqui, tá? Uma situação aí de um personagem onde ele tenha enfrentado desrespeito por ser diferente em algum aspecto. E aqui abaixo tem a legenda, onde vocês vão escrever o nome desse personagem. Na letra B, vocês vão registrar em poucas linhas a situação de desrespeito que você imaginou. É a situação de desrespeito que você, então, representou aqui em desenho ou em colagem, tá bom? Vocês vão, então, descrever aqui qual que é essa situação que que está acontecendo aqui, tá bom? De desrespeito, tá? Atividade número 2. Escreva uma narrativa em que o personagem que você criou com a situação de desrespeito. Esse texto deve ser escrito de forma mais detalhada, demonstrando o que o personagem teria sentido ao vivenciar a situação. Então, essa atividade vocês vão fazer, tá? No caderno de filosofia. Então, vocês vão escrever uma narrativa em que o personagem que você criou conta a situação que ele viveu ali de desrespeito. E aí esse texto ele tem que ser bem detalhado, tá? Demonstrando aí o que o personagem teria sentido, qual foi o sentimento dele de ter vivenciado essa situação de desrespeito. Então, realizem essa atividade no caderno de filosofia, tá bom? Vamos falar então agora sobre preconceito. Tem QR Code aqui para vocês abrirem, tá bom? Na fábula de Hans Christian Andersen, alguns animais desrespeitaram o patinho feio, porque se sentiam superiores a ele, quando na verdade eram apenas diferentes entre si, cada um com características, qualidades e limitações próprias. Outro motivo que influenciou esses animais a não gostar do patinho foi não saberem distinguir um filhote de um pato, de um filhote de cisne. Talvez por nunca terem visto um filhote de cisne antes, Então, julgaram o patinho negativamente apenas porque notavam diferenças entre ele e os patos que conheciam. Na vida real, também ocorrem situações semelhantes. Infelizmente, ao se deparar com diferenças, muitas pessoas julgam outras de forma negativa,
sem buscar conhecê-las melhor e descobrir suas qualidades. A atitude de julgar os outros indivíduos sem conhecê-los o suficiente e se sentindo, superior a essas pessoas chama-se preconceito. Infelizmente, o preconceito está por toda a parte, mas deve ser combatido, pois faz muito mal às pessoas e prejudica a convivência entre elas. Muitas pessoas nem sempre percebem que estão agindo de forma preconceituosa. Por isso, é importante pensar e conversar sobre esse assunto. Então, crianças, o preconceito, ele existe. Infelizmente, ele existe. O que nós temos que fazer? Nós temos, então, que pensar e conversar sobre o assunto, não é? Que a gente tem que respeitar o outro, diante da situação qual ele se encontra, das condições que eles se encontram, tá? Então, isso deve ser respeitado. E a gente tem que se pronunciar, sim, quando haver um preconceito ali naquele momento onde nós estamos ali, Se tiver acontecendo um preconceito, a gente tem que, sim, que pronunciar, a gente tem que colocar, que tem que ser respeitado, tá? Sempre respeitando o outro, tá certo? Olha só as diferenças aqui de um filhote de pato e filhotes de cisne. Olha só, cada um com as suas características próprias, não é? Isso não nos julga, ou melhor, isso não nos coloca na condição, de faltar o respeito por conta da característica do outro por ser diferente, Isso tem que ser respeitado. Então, cada um tem as suas características, cada um tem sua maneira de pensar, sua opinião, sua maneira de agir, Nós devemos, sim, agir aí com consciência, ser respeitoso, certo? Conectando com. Na história seguinte, alguns personagens estão descontentes e preocupados porque descobriram quem será o novo morador do prédio que habitam. Leia o texto e converse com os colegas sobre as opiniões e atitudes desses personagens. Depois realize as atividades da página seguinte. Muito bem, crianças. Essa atividade vocês vão ler o texto, tá? Um porco vem morar aqui. Então, vocês vão ler aqui essa historinha, tá bom? E aí vocês vão responder aqui as atividades seguintes. Atividade número 1, com a ajuda dos colegas, identifique alguns pensamentos, falas e atitudes que demonstram o preconceito dos personagens contra o novo morador do prédio. Explique por que vocês consideraram esses pensamentos, falas e atitudes como exemplos de preconceito. Então, essa atividade aqui nós vamos realizar juntos na nossa aula na sala virtual. A atividade número 2, vocês podem registrar então no caderno, ou melhor, aqui no livro, tá? Podem fazer em casa. Registre os pensamentos, as falas e as atitudes dos personagens que você considerou exemplos de preconceito. Então, após ler a historinha, você pode responder aqui a atividade número 2. Atividade número 3. Converse com os colegas sobre esta pergunta. Que aprendizado pode ser obtido com essa fábula e aplicado à convivência humana? Essa atividade você pode conversar aí com sua família, tá? Coloque esta pergunta aí junto com a sua família, com seus amigos, tá bom? E aí você pode registrar as conclusões a que vocês chegaram aqui nessas linhas, tá bom? Então, essa atividade número 3 vocês podem realizar aí em família, tá bom? Muito bem, crianças, são as nossas atividades de hoje de filosofia, tá muito legal, tá? Importante que vocês estejam todos presentes na nossa aula, na sala virtual, porque são assuntos aqui que a gente precisa muito conversar, debater, ouvir a opinião, do seu colega, vocês também darem as suas opiniões. Vamos falar muito aqui sobre preconceito, tá bom? As atitudes que nós devemos ter, a respeito deste assunto, tá bom, crianças? Aguardo todos então na nossa aula na sala virtual. Bons estudos para vocês, assistam às aulas no guia de estudos, realizem as trilhas e as atividades diariamente, não acumulem atividades, tá certo? Bons estudos para vocês e aguardo todos então na nossa aula na sala virtual. Até lá!